As obras que estão sendo contratadas são obras que estão sendo contratadas dentro do orçamento e elas só são contratadas quando tem verba e dinheiro, senão não são contratadas. Repito, olhem, sabe que em Brasília tem muita gente me ouvindo, em outros estados também. O único grande poder da República que está contratando e pagando em dia é a Prefeitura de São Paulo. A nossa administração financeira é absolutamente exemplar. Eu tenho este minuto referente ao primeiro bloco. E quero dizer com toda tranquilidade que eu não vim aqui para assistir baixaria, que eu vim aqui para debater ideias, que eu vim aqui para debater com pessoas que querem ser candidatos a presidente da República e, portanto, são obrigados a ter estabilidade emocional. Quem é desequilibrado não pode ser candidato a presidente da República. Então, o que eu peço, eu faço um apelo. Nós estamos com 10, 12, 15 milhões de pessoas nos ouvindo. Dá licença, uma parte. Não lhe dou uma parte porque eu tenho esse minuto. Não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte. Não pode dar a parte. Não lhe dou a parte porque é antirregimental. Não lhe dou a parte. Não dá porque não pode. Não dou. Não lhe dou a parte. O filhote da ditadura não, senhor, está aqui se não lhe dou a parte. O senhor tenha respeito. Filhote da ditadura. Desequilibrado. Não tem coragem de defender a ditadura. Não tem coragem de defender seus chefes. É uma pena que é um desequilibrado. Passou 15 anos no estrangeiro, não aprendeu nada. E o pior é que não esqueceu nada. O pior é que não esqueceu nada. Isso que é o pior. Continuou o mesmo que quando foi, não esqueceu nada. Minhas pesquisas, hein? A Bug Boy tem pagado bem as pesquisas. Paulo Maluf é o seguinte. Se o senhor descobrisse que uma empresa que recebeu incentivo fiscal do governo para investir numa determinada atividade não tivesse investido dinheiro e essa constatação tivesse sido feita por uma auditoria do Tribunal de Contas da União, o que o senhor faria com essa empresa que recebeu dinheiro para investir e uma parte do dinheiro não foi investido em incentivos, não foi investido naquilo que era a finalidade do empréstimo? Bom, a pergunta está incompleta, porque que incentivo fiscal da Sudene, da Sudan, crédito financiado do CREA e Banco do Brasil, Banco da Amazônia, Banco do Nordeste, crédito BFX de exportação, que incentivo, Lula? Não me importa. Qualquer incentivo que uma empresa recebeu para investir numa determinada atividade com juros subsidiados e que não investiu. E o Tribunal de Contas fez uma auditoria e descobriu que esse dinheiro não foi aplicado naquela finalidade. Seja na produção de cana, seja na produção de trigo, seja na produção, na política de reflorestamento, não importa. O que importa é que essa empresa conseguiu dinheiro emprestado do governo, obviamente que é juros subsidiados, e que não aplicou... Mas você está fazendo uma segunda pergunta? Não é a mesma pergunta. Apenas quero saber se o senhor constatar, enquanto candidato, que uma empresa que recebeu dinheiro não aplicou naquela finalidade, o que faria com essa empresa? Bom, a pergunta não está clara. Eu acho que o seu Lula não entendeu nada quando lhe deram a receita agora. Porque, veja, ele falou, em primeiro lugar, incentivo. Incentivo, eu quero saber que tipo de incentivo, se é um incentivo fiscal, se é da Sudene, se é da lei que instituiu a Sudene há 20 e poucos anos, se é da Sudã, no Norte, se são incentivos do Banco do Nordeste, do Banco da Amazônia, se são incentivos, por exemplo, que, como foi dado na lei que limitou os 20% da correção monetária. Mas depois, na segunda parte da pergunta, ele não fala em incentivo, ele fala em juros subvencionados, que é outra coisa completamente diferente. O incentivo é dado para capital, ou seja, para que o capital do Finor possa eventualmente ser subscrito e depois de um dado momento ser ou leiloado ou voltar para a Sudene. Então, ele confundiu as perguntas. Agora, eu quero dizer o seguinte, se evidentemente qualquer empresa no meu governo cometer um ato indigno, a primeira coisa que o meu ministro da Fazenda, a primeira coisa que ele fará é entregar esta empresa à Justiça, para que a Justiça julgue, e essa empresa, evidentemente, poderá ficar na lista negra dos bancos oficiais. Mas a pergunta está mal colocada. Eu acho que o deputado Lula não entendeu bem a receita daquilo que lhe deram. Eu vou clarear agora. O senhor tem, como um dos assessores especiais, um senhor chamado Sérgio Luiz Lupatelli, ex-diretor da Manasa. A Manasa é a maior
a empresa agrária do país com 4 milhões de hectares de terra. Essa empresa recebeu dinheiro do Estado para aplicar em reflorestamento e já está provado pelo Tribunal de Contas que essa empresa não aplicou todo o dinheiro no reflorestamento. E um dos assessores especiais é Sérgio Carlos Lupatelli, diretor-presidente da Manasa, que tem uma sala no seu comitê na Rua Venezuela. Quero saber o que faria num caso desse. Evidentemente, Lula, eu faria o que você faria. Por exemplo, está aqui, vice do PT promete falar tudo sobre o caso Lubeca. Você não fez nada. Aqui está, Erondina irá depor sobre o caso Lubeca. Você não falou nada. Você foi perguntado quanto custa o seu avião. Você não falou nada quanto custa o seu avião. Você tem inúmeros casos aqui do PT que você não fala nada. Então, o que eu quero dizer é muito claro. Pode ser meu assessor, pode ser amanhã um meu amigo. Eu, como presidente da República, serei presidente da República. E qualquer caso de irregularidade, seja de quem for, inclusive de prefeitos do PT, esses casos eu os levarei à justiça. Eu quero fazer a pergunta para o senhor Leonel Brizola. A pergunta é uma pergunta de ordem econômica. Eu não vi nenhum programa de governo que foi impresso pelo candidato do PDT. Procurei, pedi a minha assessoria sobre os diversos programas de agricultura, de educação, de saúde pública, de previdência social, se tinha algum programa. Não encontrei. E acho que um problema muito importante no Brasil é o problema que nós estamos vivendo hoje dos diferenciais da taxa de câmbio. Eu pergunto ao Leonel Brizola, como é que você fará para resolver os problemas, como você administraria as 3 taxas de câmbio atualmente existentes? 2 minutos. Isso é um problema que o ilustre candidato coloca, focalizando um detalhe da administração financeira e cambial. Não sei com que propósito nesse momento, mas, em tese, a mim competia dizer o seguinte, que no curso desta campanha sustentei o ponto de vista de que, em lugar de estar me apresentando com programa tecnocrático elaborado sob encomenda, coisa que eu poderia obter até por reembolso postal, como alguns candidatos se apresentaram, eu preferi realizar uma discussão ampla. Isso foi feito através de um movimento chamado Fórum Nacional. Nós realizamos, não só nas capitais, mas nas principais cidades, todos os estados do país, amplas discussões sobre os problemas brasileiros. E estamos, realmente, neste momento, imprimindo, à medida que realizamos uma revisão, para que essas ideias fiquem consubstanciadas em alguns impressos. Casualmente, eu até no avião hoje revisava um dos textos que está aqui, sobre matéria de política econômica. Então, o que importa mesmo é que nós conseguimos estabelecer algumas ideias, algumas posições fundamentais. E a minha presença, creia, com os meus antecedentes, com ideias que me acompanham a vida toda, naturalmente que já significa isto toda uma linha de atividades. No caso, por exemplo, cambial, cria. Por aí, esta política cambial não me ilude, não me engana. É por onde se escoam. Isso é um sistema de vasos comunicantes, onde essa casta dominante do nosso país realiza, quando se processam
as perdas internacionais. Para mim, são detalhes totalmente irrelevantes. Soluções para 3 tipos de taxa, 4, 5, 6 ou 10, ou 20 ou 50. O importante, para mim, é que o país se defenda da sucção que a economia internacional está fazendo sobre a nossa. Doutor Maluf. Com todo o meu respeito, o senhor Leonel Brizola não respondeu nada. Falou novamente em perdas internacionais, como se todo o problema brasileiro fosse perdas internacionais. Não, o problema é perda interna. Quando o plantador de soja do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná ou de São Paulo, que está com o saco hoje a 55 cruzados, ele vende no Paraguai a 120, porque o câmbio está a 5,40, o oficial, e o paralelo está a 12, o governo diz que ele é contrabandista. Eu pergunto se é contrabandista o agricultor que, em vez de vender a 55, vende a 120, ou contrabandista é o governo federal que, através de um confisco cambial impiedoso, impede o agricultor de ter a justa remuneração do seu trabalho. Quando a saca do café recebe o maior confisco cambial da sua história, nós temos que não propugnar por 3 câmbios. Nenhum país do mundo tem 3 câmbios, nem 5 câmbios, nem 10 câmbios. Qualquer país moderno tem um câmbio só, que é o câmbio livre. Não se pode ter câmbio turista, câmbio paralelo, que diz que é contravenção, mas todos os dias está na televisão a taxa, e o câmbio oficial. Eu, presidente da República, vou instituir o câmbio livre, um só câmbio. É assim que tem que ser uma economia moderna. O programa tem que surgir no curso da discussão, da campanha. Aí é que você vai enxugar um programa, uma plataforma de governo. Então por quê? Para que serve a população? Só para receitarmos para ela? Então ensejamos a sua participação. Agora, quanto à declaração que fez o senhor Maluf de não ter considerado a minha resposta satisfatória, eu compreendo, eu lamento muito. Mas pode crer, o senhor Maluf, eu acho que ele vai morrer de velho e não vai me entender. Nunca. Pois olha, de economia você não entende nada. Que a senhora, administrativamente, é desqualificada. A senhora vai me perdoar, a senhora não está qualificada administrativamente. Não, senhora. Eu estou com a palavra. Eu estou com a palavra. A senhora peça na sua vez, por favor. Dona Marta, a história não está qualificada administrativamente. Então a senhora veio para esse debate para achar que insultando, mentindo, que a senhora pudesse ganhar o debate. A senhora já foi condenada por ter me insultado e vou novamente lhe processar, porque a senhora vai ter que tomar jeito. A senhora é uma petista que não perdeu o jeito da calúnia e da mentira. Eu quero dizer para a senhora que construir sim o piscinão do Pacaembu é mentira sua. Além disso, comecei outros 3 piscinões, que é absoluta verdade. E a senhora, por favor, respeite. Eu estou falando, respeite o telespectador. A senhora fica quietinha e para de dar palpite. Cala a boca, você! Por favor. I have an uncle that is living in Boston, Massachusetts. But now he cannot go anymore because he cannot go outside Brazil. Welcome here. We love America. We love America. But he cannot go there because Interpol. Yeah, exactly. Agora, uma coisa é certa, você tem que colocar os seus repórteres em curso de inglês, porque o sotaque dele, vou dizer o seguinte, nem em Santópolis do HPI se fala inglês tão mal. Deputado, nós estamos falando, eu tenho aqui um monte de perguntas, mas eu vou fazer poucas. Nossa senhora! Sabe por que tem tanta pergunta? Porque a gente está falando sobre corrupção. O senhor é um homem de muitas posses. Diria que o senhor é um milionário, mas de que vale ser milionário se o senhor não pode viajar para fora do Brasil? Posso viajar, só que você não será convidada, eu vou com a Silvia. O senhor não tem medo da Interpol parar a sua viagem? Não, senhora, porque aqui, eu repito, aqui tem Estado de Direito. O senhor está sendo acusado, só o senhor sozinho, de ter desviado cerca de R$1 bilhão da Prefeitura de São Paulo. E aí? Você falou acusado? Você falou acusado. Então vou lhe dizer que é mentira. Isso é uma acusação do Ministério Público de São Paulo. Dá licença. Tenho 44 anos
de vida pública e sem uma condenação penal. Isso explica o quê? Que o senhor é 100% inocente ou que a justiça do Brasil nunca penaliza os corruptos? Eu quero dizer, se corrupção existe, é da senhora sua mãe. Isso, deputado! O Ministério Público do Estado de São Paulo que o acusou, não sou eu, nem a minha mãe. Olha, você pode ser ignorante, mas eu vou te ensinar que Ministério Público não é justiça. O senhor acha que o Ministério Público é incompetente? Não, eu acho que a função deles é acusar, e a função da justiça é julgar. E a função da gente é apresentar as provas e mostrar a nossa inocência. Mais alguma coisa? Pergunta para a senhora sua mãe. Doutor Paulo, obrigado. Tô feliz. Oi, eu tô feliz. Olha, toda segunda-feira, 10 horas da noite, 22 horas, eu vejo o CQC e gosto demais, vou dormir feliz. O seu livro conta aquela história dos Fuscas que o senhor deu pro pessoal da seleção, não é isso? Conta tudo. Eu tenho muita felicidade de ter ajudado o Brasil no tricampeonato de 70. Aí alguém achou que eu fiz generosidade com dinheiro público. Não fiz, foi uma lei. Demorou tempo, mas o Supremo Tribunal Federal disse que o meu decreto e a minha lei era legal e eu podia ter dado e fui absolvido. Hoje em dia, se desse uns 3 travestis, conseguia agradar também, né? Os jogadores, graças a Deus, gostam de Fusca. No seu primeiro mandato como prefeito, o senhor construiu 78 viadutos, seria mais ou menos um viaduto a cada 10 dias. Entre um viaduto e outro, deu tempo de fazer alguma coisa? Eu acordava muito cedo, dormia muito tarde e tenho muito orgulho de tudo que fiz por São Paulo. Eu sugiro que o senhor faça um viaduto aqui pro pessoal chegar até aqui, que tá difícil, né? O senhor podia me dar um autógrafo aqui, no seu livro? Danilo Gentili, do CQC. Isso. Pro Marcelo tá, senão eu perco meu emprego. O nome do livro é Uma Trajetória de Audácia. Simpático. Qual foi a maior audácia que o senhor já cometeu? Dar entrevista ao CQC. Pra político isso é uma audácia. Obrigado pela assinatura, doutor Paulo. Essa assinatura vale mesmo, não é igual que o senhor fez pra abrir conta na Suíça, não, né? Vê se você não vai falsificar essa assinatura aí, viu? Ah, pode deixar. Não é igual que o senhor fez na Suíça, não, né? Essa é quem? Aquela não existiu, você sabe disso. Aquela foi montagem. Eu agradeço a presença de você. Eu agradeço muito a atenção que o senhor me deu. Vou dizer o seguinte, a gente é conhecido, graças a Deus, pela liberdade de imprensa. E eu amo a liberdade de imprensa, acho que o programa de vocês é sensacional. E o senhor acha que o CQC tem que voltar pro Congresso? Pode voltar, se vocês chegarem lá no meu gabinete 512, eu dou uma entrevista. O senhor não é a favor da censura, o CQC no Congresso? Se eu fosse a favor da censura, eu não existiria. Porque a minha vida pública foi feita na crítica à minha pessoa. Tá muito obrigado, doutor Paulo. Eu vou guardar com carinho o seu livro. Mas leia, leia. E cada campanha eu me remoço, eu fico mais moço. Fui prefeito de São Paulo, governador de São Paulo e quero ser de novo um servidor para São Paulo. Eu posso dizer que aos 77 anos eu aguento sorrindo, o que eles todos juntos não aguentam chorando. No Brasil, político é corno, viado, ladrão. A mim escolheram como ladrão. O senhor falou isso? Não, o que eu falei é o seguinte, o meu preceptor político, quando eu entrei na política, disse, olha, Paulinho, não vai. Não vai. Porque todo político vai ser chamado pela mídia, pelos repórteres, pelo povo, de corno, de viado ou de ladrão. E o que eu disse é o seguinte, das duas primeiras eu escapei. Então tá bom, vai. Corno nunca ninguém me chamou, nem de viado. Mas de ladrão... Todos são, dizem que todos são. Verdade. Agora, você sabe que eu nasci, graças a Deus, de pai industrial, de avô industrial, moro na mesma casa há 46 anos e não preciso da vida pública, muito ao contrário. Na vida pública, hoje eu tenho um patrimônio menor do que eu tinha há 45 anos atrás. Tá com vontade sexual, estupra, mas não mata. Essa é a mais conhecida. Falou ou não? Numa conferência numa universidade em Belo Horizonte, eu disse... A mulher merece respeito. Se estuprou, 30 anos de cadeia. Se estuprou e matou, não precisava matar, então, prisão perpétua. Ok. Você vê que muda o sentido, né? Vamos lá. Sou casada há 50 anos, moro na mesma casa há 42, estou no mesmo partido há 38, sou um animal em extinção. Falou ou não? Falou aqui. Falei, porque no Congresso não tem ninguém que esteja no mesmo partido há 46 anos. Mora na mesma casa há 47 e casado com a mesma mulher há 58. Lá não Essa tem. última todo mundo já mudou, né? Nos 513 deputados não tem ninguém com esse histórico, que para mim é um histórico bom.
Quer dizer, eu quando entrei na política, eu já morava na casa que eu estou. Na Rua México, esquina com Costa Rica. Eu não mudei de casa, não precisei mudar de casa. Muito bem. Nossa política é boa. O que atrapalha é a política de direitos humanos para bandidos. Sim, porque direitos humanos, eu repito, são para os humanos que são direitos. Para bandido, cadeia. Muito bem. Meus pecadinhos são muito pequenos. Isso todo homem fala, viu? Eu posso lhe dizer, eu que sou católico, os teus pecados mortais e os pecadinhos que são pecadinhos originais. Dizer que todo mundo é santo, ninguém é santo 100%, porque os santos estão no altar. Mas eu posso dizer que eu nunca fiz nada que tenha prejudicado ninguém. Eu só fiz o bem na vida, tentei fazer o bem, nunca persegui ninguém. A minha ficha é a mais limpa do Brasil. Posso dizer que é. Vocês vão me ver por bem ou por mal em todas as eleições. Sim, eu acho que a vida é um combate que os fracos abate. E os fortes e os bravos só podem exaltar. Nossa, meu marido falava isso. A Caixa Econômica Federal do Estado de São Paulo é a primeira entidade federal a adotar o sistema da consolidação das leis do trabalho. Procuramos, por isso, o Dr. Paulo Salim Maluf, seu presidente, para que nos diga das vantagens em relação aos funcionários, mas especialmente ao público. De acordo com determinações de decreto do presidente Costa e Silva e do senhor ministro da Fazenda, professor Delfim Neto, a Caixa Econômica Federal de São Paulo elaborou um novo sistema a ser aplicado ao seu funcionalismo público. Este sistema basear-se-á, primeiramente, na aplicação de um sistema empresarial, ou seja, a aplicação da consolidação das leis do trabalho, como nas empresas privadas, aos novos funcionários da Caixa Econômica Federal. A admissão será feita somente por concurso público, tirando, portanto, todas as injunções políticas e injunções sentimentais, e será feito em regime de tempo integral, ou seja, 8 horas de trabalho diário. Um detalhe, doutor. Só os novos ou os antigos também? Os antigos, naturalmente, trabalharão 8 horas também, mas de acordo com os direitos adquiridos que eles têm pelo Estatuto do Funcionalismo Público. Os novos se regerão de acordo com o Estatuto de uma empresa privada, ou seja, ganharão 13º salário, pagarão fundo de garantia de tempo de serviço, terão os acessos e as promoções normais da livre empresa. No entretanto, também submeter-se-ão a todas as disciplinas de frequência e disciplinas da livre empresa, ou seja, as punições sejam feitas sem os morosos inquéritos administrativos. Será uma administração do tipo dinâmica, de acordo com a tecnologia moderna. Para o público se prevê, doutor Maluf, que será um ótimo negócio. Em relação aos funcionários, houve boa receptividade? Os funcionários, eu posso dizer, a grande maioria deles, os bons funcionários, estão exultantes, porque com este regime nós poderemos premiar o bom funcionário pagando realmente aquilo que ele tem direito, e com isso ele não terá no funcionalismo público somente um bico, mas sim ele fará uma carreira e poderá aposentar-se com 35 anos de serviço, com um salário compatível com a dignidade humana. Bom, a gente percebe que você com mais de 50 anos e com a posição financeira que você tem, se bem que isso aí é um detalhe, mas você poderia estar descansando se você quisesse, mas parece que isso não lhe faz bem. O que faz bem a você é a competição, é a realização, é isso? Eu vou dizer assim, adoro trabalhar. Quando chega no domingo à noite, eu estou rezando para chegar segunda-feira cedo e para poder acordar e trabalhar. Adoro trabalhar. Porque o importante na campanha eleitoral, Tramontina, é você ter proposta de governo. Eu tenho Por falar em proposta de governo, o senhor diz que a rota no governo do senhor vai para a rua e vai quente para a rua. O que o senhor quer dizer com isso? Que ela vai agir acima da lei? Não, ela vai agir dentro da lei. O que eu vou dizer é que eu vou colocar... O governo diz que ela já está na rua e que age dentro da lei. Não, então, o que há de diferente nisso? Ela não está na rua, e se você mandar a equipe de jornalismo da Rede Globo hoje na rua, você dificilmente vai encontrar um carro da rota. Então, o que é diferente? Então, a diferença é a seguinte: hoje o soldado tem medo do bandido, porque o tal de PROAR, que foi provisoriamente extinto, fazia com que quando o soldado trocasse tiro com o bandido, era o soldado que era preso. Então, você veja o absurdo. O PROAR já acabou. O PROAR acabou agora, mas foi substituído por um outro. E se acabou depois de 8 anos, eu tinha razão.
Quer dizer, precisou uma campanha eleitoral para acabar com aquilo que infelizmente impediu os soldados de reagirem. Vou te dar a prova. Soldado, quando viaja de trem, de ônibus, de metrô, ele não paga passagem entrando fardado. E é até importante que ele não pague a passagem e entre fardado, porque ele dá... Vamos voltar para a história da rota quente. Não, vou entrar na roda, vou entrar nela. Vamos chegar na rota... O que é a rota quente na rua? Então, mas eu vou entrar nela, se me dá meio minuto. Então, o soldado, por que não entra fardado? Porque ele tem medo de ser alvo dos bandidos. Ele troca a farda, põe uma roupa civil, esconde o documento e paga a passagem. Então, o que acontece hoje? O soldado sabe que se trocar tiro com o bandido, ele é punido. Comigo, ele não será punido. Se ele, inclusive, arriscar a sua própria vida, ele será promovido. A rota vai quente para a rua e a população vai saber que eu vou combater a violência. Os Fernandinhos Beira-Mar aqui em São Paulo não terão vez. Ele, no exercício do direito de proteger a população, ele pode proteger a população e pode deixar de arriscar a sua vida. Porque quando ele age em legítima defesa, ele não é punido nem pelo Código Penal, nem pela religião. O senhor tem dito na campanha que vai acabar com a aprovação automática nas escolas, né? Quando o senhor foi prefeito aqui da capital, a evasão escolar aumentou. Como conciliar o fim da repetência sem ter evasão escolar? Veja, a evasão escolar não aumentou. Porque com o leve leite que eu fiz, eu tenho testemunho que eu tinha 76% de presença. Os números oficiais da Secretaria Municipal da Educação. De que ano? Anos de 93, 94, 95, 96, quando o senhor foi governador. Sim, era 76%. E quando em 96 eu coloquei o leve leite, foi para 90%. E para evitar a evasão escolar, como governador do estado, eu vou levar o leve leite para todas as escolas do estado. Ou seja, aquele que der presença de, no mínimo, 90% das aulas, vai ter o leve leite, que são 2 quilos de leite em pó, são 15 litros líquido pela sua presença. Sim, mas e aí? Só que aí vai ter que fazer a prova. Ah, sim. Por quê? Porque a tal progressão continuada, que é aprovação automática, acabou primeiro com a autoridade da professora. Segundo lugar, acabou com o estímulo para o aluno estudar. Então eu tenho aqui, inclusive, recortes da Folha de São Paulo, que diz que tem aluno que chega à 4ª série sem saber ler e escrever. Então a progressão continuada vai passar para ser progressão avaliada. O garoto vai fazer exame, vai fazer provinha, se não souber faz recuperação, se não souber faz segunda época, mas você, mãe, que está me ouvindo, seu filho vai passar de ano sabendo. Eu queria saber do senhor sobre saúde. O senhor tem falado pouco de saúde na campanha, o senhor, inclusive, que criou um programa PAS, que prometia revolucionar o sistema de atendimento médico à população de São Paulo. O senhor se arrepende do PAS? Não, muito ao contrário. O senhor não gosta de falar do PAS? Não, eu falo do PAS hoje. Eu vou lhe mandar as pesquisas de opinião pública que davam 90% de aprovação do PAS e o Datafolha tem uma pesquisa com 79% de aprovação do PAS. O PAS foi um excelente plano e a Harvard Medical School, que é a maior escola de medicina do mundo, disse que o melhor plano de saúde foi o PAS. Evidentemente... Só que acabou envolvido em denúncias de corrupção gravíssimas. Sim, mas denúncias de corrupção hoje você tem no Rodoanel, você tem na construção do metrô, você tem no CDHU, você tem no governo do estado de São Paulo milhares de denúncias de corrupção. Mas você tem corrupção na polícia. Vamos voltar para o PAS. No meu tempo, não. No meu tempo foi muito bem. Agora, se o prefeito que me substituiu e depois com Dona Marta, se eventualmente aconteceu alguma coisa, cada prefeito assume pelo seu tempo. No meu tempo, foi o melhor plano de saúde. E olha, veja aqui, por exemplo... Deixa eu perguntar o senhor sobre o Jornal Diário de São Paulo, que é da Rede Globo. Faltam 9 mil leitos e 1.000 médicos em São Paulo. Então assim que está hoje, infelizmente, a saúde no estado. Há tantas casas deterioradas. Vamos voltar, uma última pergunta e uma resposta bem objetiva para o senhor, por favor. O senhor se orgulha de ser tocador de obras. O senhor vai terminar o Rodoanel? Sim, porque o atual governo demorou a boa obra, demorou 8 anos para fazer 14 quilômetros. São 160. No mesmo ritmo vai demorar 80 anos. O Paulo Maluf vai terminar o Rodoanel na sua gestão de 4 anos. Em 4 anos eu termino todo o Rodoanel. Presidente, agradeço a confiança e passo às mãos de Vossa Excelência um exemplar do meu plano de governo. Em nome do povo de São Paulo, presidente, eu considero da mais alta importância, da mais alta relevância que Vossa Excelência e sua equipe de governo
tome conhecimento das metas de meu plano, como também das prioridades para São Paulo para os próximos 4 anos. O povo de São Paulo, o presidente, lhe deu a vitória nas últimas eleições. É verdade. E aguarda agora a sua retribuição administrativa. São Paulo confia que Vossa Excelência dê a São Paulo a atenção que São Paulo merece, como o maior estado da Federação Brasileira e que contribui com cerca de 50% dos impostos do estado. Área de saúde, saúde, educação, segurança, emprego, casa própria, abastecimento, comida barata para o povo. Criança e adolescente também. Criança, adolescente, turismo, lazer, saneamento básico, água, esgoto, cultura. Esportes. Ciência, tecnologia, esporte, absolutamente saudável. Bom, o senhor sabe da minha gratidão ao Estado de São Paulo. São Paulo, todas as 2 oportunidades no ano passado, deu uma manifestação muito nítida do como São Paulo optou por um programa de governo que prega a modernidade, a eficiência, a competitividade, a reformulação do papel do Estado na economia, visando tudo isso exatamente melhorar as condições sociais de vida de tantos milhões de brasileiros que estão passando por tantas dificuldades. De modo que eu recebo o seu programa com muita satisfação, porque vejo aqui alinhados muitos dos pontos que nós estamos defendendo. E é importante São Paulo estar afinado com o governo federal. A preocupação com São Paulo é medida exatamente pela responsabilidade com que todo governante do Estado encare os problemas. Esse Estado que é exemplo para todos nós. Mas eu vou ler com atenção esse programa e vou passar também para a minha equipe. E eu me congratulo pela apresentação dele e pelo conteúdo, que é muito bom. Obrigado, presidente. Obrigado. Vamos sentar aqui. Conte aos nossos telespectadores o que será esta suntuosa obra que o senhor está mostrando neste momento à imprensa. Iniciamos o projeto há cerca de 3 meses, que hoje está sendo entregue, que é a maior obra em concreto armado de toda a América Latina. É uma via elevada que parte da Praça Roosevelt, pela Rua Amaral Gurgel, pela Avenida São João e chega até o Largo Padre Péricles, na Avenida Francisco Matarazzo. Nós temos aqui algumas vistas da obra, como por exemplo a Praça Marechal Deodoro, no sentido dos bairros para o centro da cidade. Existe aqui uma entrada pela Marechal Deodoro, no qual se pega a via elevada. E aqui nós temos o sentido do tráfego vindo da Avenida Francisco Matarazzo. A Avenida Angélica passa por baixo, a Avenida São João fica também por baixo. Portanto, temos 2 vias, uma de trânsito rápido, 80 km por hora elevada, e uma de trânsito local, que é embaixo a própria Avenida São João. Nós temos aqui uma outra perspectiva, que são os acessos ao Largo do Aroche, na Avenida São João. De quem vem pela Avenida Francisco Matarazzo, indo para o centro da cidade, pode continuar ou para a Praça Roosevelt, ou então descendo no Largo do Aroche. E, da mesma maneira, uma descida de quem vem da Praça Roosevelt para pegar a Avenida São João, que passa por baixo. Temos aqui a Duque de Caxias, de maneira que esta obra, com quase 3,5 km de extensão em via elevada, toda em concreto protendido, pré-moldado, com um custo de 37 milhões de cruzeiros novos aproximadamente, inaugura uma nova solução de sistema viário para a cidade de São Paulo, que já tem sido aplicada em outras capitais do mundo. Ou seja, o tráfego rápido em vias elevadas, sem nenhum cruzamento. Prefeito, quanto custará esta obra? 37 milhões. E a entrega ao público, quanto se dará? Nós pretendemos iniciar a construção no dia 1º de novembro deste ano, em ritmo de 24 horas por dia, inclusive sábados, domingos e feriados. E pretendemos entregar em 31 de dezembro de 1970, ou seja, em 14 meses de construção ininterrupta. Amigo de tantos caminhos, de tantas jornadas,
Cabeça de homem, mas um coração de menino. Aquele que está do meu lado em qualquer caminhada. Me lembro de todas as lutas, meu bom companheiro. Você tantas vezes provou que é um grande guerreiro. O seu coração é uma casa de portas abertas. Amigo, você é o mais certo das horas incertas. Às vezes, em certos momentos difíceis da vida, em que precisamos de alguém para ajudar na saída, a sua palavra de força, de fé e de carinho me dá a certeza de que eu nunca estive sozinho. Você, meu amigo de fé, meu irmão, camarada, sorriso e abraço festivo na minha chegada. Você que me diz as verdades com frases abertas. Amigo, você é o mais certo nas horas incertas. Não preciso nem dizer tudo isso que eu lhe digo, mas é muito bom saber que você é meu amigo. Não preciso nem dizer tudo isso que eu lhe digo, mas é muito bom saber que eu tenho um grande amigo. O senhor não se sensibilizou pelas multidões que foram às praças pedir diretas já? Eu me sensibilizei muito, mas também eu acho que os 672 mil votos que eu tive, quem votou em Paulo Maluf sabe que estava votando num candidato via Constituição à presidência da República. O que o senhor acha da emenda do governo, da ideia de eleição direta daqui a 4 anos? O presidente Figueiredo, evidentemente, evoluiu de um mandato de 6 anos, ele envia uma mensagem ao Congresso com um mandato de 4 anos. E da sua posição firme de eleição indireta, ele manda ao Congresso uma mensagem de eleição direta em 88. Eu acho que houve uma grande evolução por parte do presidente. Eu apoio a emenda do presidente Figueiredo. Mas não poderia evoluir mais até um mandato tampão? O senhor acha isso uma boa ideia? O presidente tampão será um presidente de crise, um presidente sem força. O senhor acha, como é que o senhor acha que tem que caminhar a negociação do governo com a oposição, dentro dos partidos ou diretamente com o governo? Democraticamente, e em todas as democracias é assim que se faz, as negociações são feitas entre partidos. O senhor participaria dessa negociação? Acho que eu sou uma pessoa física, é evidente que eu vou ficar sabendo do que está acontecendo, mas eu acho que democraticamente quem participa das negociações são os partidos. Na oposição, quem que o senhor acha que é a melhor pessoa para negociar em nome da oposição? O governador Tancredo Neves? Não, são todos os presidentes de partidos. É evidente que o governador também vai participar, porque ele vai ficar ciente do que está acontecendo. Mas a participação dos presidentes de partidos é que, na verdade, institucionalmente, é que se dá uma negociação. Deputado, o senhor abriria a mão da sua candidatura? Ontem o senador Marco Maciel abriu essa possibilidade, no caso da candidatura dele. E o senhor? A democracia se faz na disputa. Nos países totalitários existe o consenso. O consenso quer dizer o seguinte: 12 pessoas se reúnem, como no Politburo russo, indicam Chernenko. É uma maneira. Aqui no Brasil, como em todas as democracias, existem os partidos. E os partidos, através das suas convenções livres e pelo voto secreto, indicam os seus candidatos. E a minha candidatura estará democraticamente à disposição da classe política brasileira no dia 5 de setembro de 1984. O senhor acha que o senhor representa o continuismo? A minha candidatura não é revanchista, a minha candidatura não é de contestação, a minha candidatura não é de perseguição, não sou um contador, não sou um auditor. Mas eu também não sou um continuista, não. Eu tenho ideias próprias, normas de estilo próprio,
e vou impor um governo democrático com a classe política, com a classe empresarial, para melhorar a vida de você, telespectador. Sem os tecnocratas. Os tecnocratas são muito bons para dar pareceres, mas eles são muito insensíveis. Eles não compreendem muitas vezes os anseios, as aspirações. E o tecnocrata nunca entende o sofrimento do povo. Aquele que mora numa ilha de fantasia, em Brasília, com uma boa mordomia, não entende o problema do flagelado, do nordestino, O ministro Delfim Neto é assim? Isso é uma posição tua, não minha. Eu acho que o ministro Delfim Neto... Você acha que ele é um tecnocrata ou um político? O ministro Delfim Neto, eu acho que ele deu, durante 7 anos de ministro da Fazenda e hoje 5 anos de ministro do Planejamento, ele deu uma grande contribuição para o progresso desse país. Então quem são esses tecnocratas que estão na Ilha da Fantasia, governador? É só você conhecer Brasília e você ver quantos milhares de tecnocratas moram naquelas dachas da Península dos Ministros ou no lago. Mas nenhum dos ministros que o senhor conhece, o senhor definiria como tecnocrata? Quando eu dou uma filosofia em termos. Eu acho que nunca foi função de nenhum político agredir nenhuma pessoa física. Mas só para entender melhor o que o senhor está dizendo. Não, mas você entende bem, você é uma moça inteligente. Para ficar mais claro. Não, mas você é muito mais claro. O telespectador também é muito inteligente. Não faça pouco caso do telespectador, não. Eu confio no telespectador. Eu também, mas eu acho que é preciso ficar muito claro o que as pessoas estão dizendo, você não acha? Assim silencioso não dá. Escuta uma coisa, Desculpa. Pronto, grava esse tapinha carinhoso. O que o senhor acha do apoio dos 7 governadores do Nordeste ao ministro Mário Andreasa, que disseram que vão ao presidente para manifestar esse apoio? Não, ele tem um bom apoio nos governadores, eu tenho um grande apoio em senadores, em deputados federais, em deputados estaduais, em prefeitos de capital. Isso não significa que o Nordeste está com ele, então? Não, os governadores têm um poder muito grande. Os governadores, evidentemente, têm a força do cargo. Mas eu acho que também no Congresso tem bons amigos. Olha, nós falamos em dificuldade. Eu quero dizer o seguinte a vocês, é evidente, não é o caso. Mas tem aqui um americano e ele não vai, quem sabe, me entender, mas eu também não vou falar inglês porque é pernóstico. Mas, pode falar, vai ser ótimo. Eu gostaria, fale. Em 1929, well, in 1929, they want me to speak to you. In your crisis, your president, Mr. Franklin Delano Roosevelt, to give manpower and market for the workers, he took all those people without jobs, took all those people to construct highways. Quer dizer, o presidente russo, na crise de 29... O senhor estava falando inglês ou árabe? Tinha rota na rua. A primeira pergunta ao candidato Paulo Maluf, do PDS. Boa noite. Boa noite, Carlos. Depois das últimas campanhas e de colecionar sucessivas derrotas, não foram poucas as pessoas que imaginaram que o senhor abandonaria a vida pública, a vida política. No entanto, o senhor está aqui de volta, novamente candidato à prefeitura da capital. Incomoda ao senhor ficar longe do poder? Veja, Carlos, eu acredito que a administração pública é uma opção. Como uma pessoa opta ser padre, outro opta ser médico, outro opta ser enfermeiro. Eu optei por ser administrador público. E o administrador público, principalmente na cidade de São Paulo hoje, é aquele que vai tentar eliminar as desigualdades. Porque São Paulo tem uma verdadeira Nova York, é uma das cidades mais modernas do mundo, mas tem na sua periferia uma Bangladesh, uma Índia, um Paquistão, quer dizer, uma periferia largada que precisa, evidentemente, do apoio da Prefeitura de São Paulo. Então, você diz, depois de tantas derrotas, 4 derrotas, mas a verdade é a seguinte, na última eleição do governo do Estado de São Paulo, nós, no primeiro turno, somamos sozinhos a votação na cidade de São Paulo de Covas, mais Fleury e mais PT Plínio. E no segundo turno, nós vencemos Fleury por cerca de 400 mil votos de vantagem aqui na capital. Portanto, se a eleição de governador
da cidade de São Paulo fosse válido, ou seja, o seu prefeito, em 90 nós tivemos uma vitória. Agora, quero dizer também para você que as derrotas que eventualmente eu tive, elas foram pedagógicas, elas me ensinaram. E como eu acho que a vida pública é uma opção, eu dou a minha experiência para que a população possa julgar entre todos os candidatos. Porque, afinal de contas, Carlos, eu não acredito que o Brasil possa mais fazer eleição votando nem no mais bonito, nem no mais alto, nem no mais moço, nem naquele que promete mais. Eu acho que no Brasil, nas eleições, para que não haja desencanto, o eleitor deve escolher o mais experiente. Ok, doutor Paulo, o Tramontina quer fazer a pergunta. O senhor tem dito que se for eleito prefeito de São Paulo, vai cumprir o mandato até o final, sem se candidatar à presidência da República em 1994. Quem o senhor acha que acredita nisso? Veja, eu tinha um político mineiro que foi meu preceptor político de saudosa memória. E ele sempre dizia uma coisa engraçada. O Antônio Contígio de Carvalho, que era do PSD, que prefaciou livros da UDN, ele dizia o seguinte: sabe, Paulo, lá em Minas, nunca acreditaram em mim porque eu sempre falei a verdade. Então, veja o seguinte, o Tramontina. Eleito prefeito de São Paulo, nós temos 4 anos pela frente, numa tarefa brutal, onde depois de 4 anos, a gente pode sair consagrado, como saiu um Faria Lima, pode sair consagrado, como em Nova York saiu Fiorello LaGuardia. Então, você, prefeito de São Paulo, largar depois de 1 ano e 3 meses, em 94, sendo candidato a um outro posto, eu acho que no mínimo você traía confiança dos seus eleitores. Então, eu pretendo ficar 4 anos como prefeito de São Paulo, sem nenhuma crítica a muitos dos meus adversários nesta eleição, sem nenhuma crítica, que foram eleitos para outros cargos e depois de 1 ano já querem largar os outros cargos. Não, eu serei prefeito por 4 anos. Senhor Maluf, sendo eleito prefeito, o que o senhor vai fazer com a educação, com o sistema de educação municipal? Hoje a prefeitura divulgou que promove uma reforma no sistema educacional, na verdade no sistema de avaliação do sistema educacional da ensino municipal em São Paulo. Não vai mais haver notas, não vai haver repetência a cada ano, e sim uma avaliação a cada 3 anos e a emissão de conceitos no lugar das notas. E o que o senhor acha disso? O senhor acha isso bom, acha ruim? Olha, da parte do Estatuto do Magistério tem coisas boas que têm que ser preservadas. Nós temos que preservar, por exemplo, o ganho das professoras. Quer dizer, as professoras neste país não podem ser aquelas que têm que continuar pagando pelo combate à inflação. Onde você vê no estado do Nordeste, uma professora ganha meio salário mínimo. Isso eu acho que é um assinte, é um insulto à cultura e à educação que nós queremos para o nosso povo. Então, na parte de salário das professoras, evidentemente, nós iremos manter o Instituto do Magistério e até melhorar. Eu preciso resgatar, junto com as professoras, inclusive uma dívida, quem sabe elas me debitem no passado. Tanto é que coloquei como meu vice o Solon Borges dos Reis, que é o presidente do Centro do Professorado Paulista. Portanto, farei da educação absoluta prioridade, e a educação na Prefeitura de São Paulo será modelo para o país. Agora, eu quero dizer para você que eu discordo na parte do Estatuto do Magistério quando se trata do aluno e da escola. Porque, veja, educação é professora, é aluno e é escola. Então, o aluno, veja o que estão agora implantando em São Paulo. Eu estou ficando, acho que, quem sabe, um pouco experiente demais, conheci o mundo todo para aceitar. Primeiro, não ter mais provas mensais. Segundo, não ter mais exames, como agora a prefeitura do PT exige. Ou seja, os alunos passam primeiro, segundo e vão para o 3º ano por decreto. Terceiro, eu vi de uma professora o seguinte: se o aluno escrever cavalo, uma professora do PT, o tal método construtivista de uma argentina que mora no México, Elisa alguma coisa, que se um aluno escrever cachorro com K, não pode chamar atenção porque humilha. Então, vamos criar um novo tipo de vernáculo. O senhor muda tudo isso? Mas, perdão, não é mudar. O novo Estatuto Municipal do Magistério está entrando em vigor, o senhor nesta já tira parte ele? Tem que mudar pelo seguinte, porque o vestibular, que é legislação federal,
Se um aluno da prefeitura for prestar um vestibular, escrever cavalo com K e for candidato a bacharel em direito, ou a médico, ou engenheiro, ou dentista, ou economista, ele é reprovado. Então nós não podemos estar frustrando num método não universalizado no Brasil, não podemos estar frustrando os ideais dessa juventude de hoje. Eu acho que este método de você não dar notas e de você passar por decreto, dizer não, diminuiu a repetência porque todos passam, eu acho que é a inversão dos valores. Nós temos que dar as notas, os valores, exigir das crianças do estudo, dar uma boa merenda escolar, pagar bem as professoras e ter as escolas em ordem para que elas tenham motivação de estudo. Vamos passar da educação para as ruas de São Paulo. O que é que o senhor pretende fazer com os camelôs? Vamos generalizar um pouco mais a sua pergunta, se você me permite. Claro. Os camelôs são parte do desemprego na cidade de São Paulo. É um crime o que está acontecendo hoje no Brasil, porque impõe a São Paulo 1.260.000 desempregados na grande São Paulo. Veja, se você coloca 17 milhões de habitantes, com 10 milhões de pessoas aptas para trabalhar, você encontra, se tem, por exemplo, 4 pessoas por família, são 2,5 milhões de famílias. Se você tem 1.250.000 desempregados, na realidade, em cada 2 famílias, você tem um desempregado. E eu faço esse teste, eu faço a minha experiência em todos os comícios, e eu pergunto quem tem um desempregado na família, levanta a mão. Um sim, um não, levanta a mão, ou seja, de cada 2 famílias tem um desempregado. Mas, doutor Paulo, a realidade... o camelô é parte desse processo. É evidente que eu, como prefeito de São Paulo, a minha primeira providência é arrumar emprego para os desempregados de São Paulo. Mas para toda essa gente? Perdão, os camelôs eu não tirarei das ruas em absoluto, porque quem está ganhando a vida honestamente não é só o camelô. Você tem o pirueiro, você tem o homem do ônibus clandestino. Você não pode condenar esses indivíduos a um desemprego e condená-los a serem amanhã assaltantes. O máximo que a gente pode fazer é uma racionalização. No lugar onde tem 200 camelôs, só cabe 150, a gente trata de acertar as calçadas para colocar 50, quem sabe, numa rua do lado. Mas no meu governo, quem quiser trabalhar vai ter proteção para poder trabalhar. Nós vamos tentar diminuir o desemprego, não só aí, mas inclusive na parte da construção civil. Eu quero ver se na parte da construção civil, no primeiro ano, eu arrumo já 150.000 empregos, aprovando mais rapidamente as plantas da prefeitura. O senhor acha possível conseguir tanto emprego assim na construção civil em São Paulo, com o país vivendo a economia como está hoje? Sim. Recessão, desemprego? Sim. Como é que o senhor vai fazer? Sim, Rodolfo, pelo seguinte, hoje, infelizmente, na prefeitura de São Paulo não vai aí nenhuma crítica, eu estou fazendo uma constatação, dados que me deram a Secovi. Uma planta demora de 1 ano a 1 ano e meio para ser aprovada. Por quê? No meu tempo de prefeito, eu tinha uma linha de montagem. Se em cada semana não dava-se um comunique-se, tinha que se passar para a mesa seguinte. Em 2 meses nós aprovávamos uma planta. Agora, hoje ninguém assume a responsabilidade. Hoje é uma comissão que vai estudar. Como não tem ninguém que assume, demora um ano, 1 ano e meio, 2 anos. Enquanto a planta não é aprovada, o servente, o pedreiro, o eletricista, o carpinteiro, o encanador, o ferreiro, inclusive os empregos indiretos, quem produz ferro, quem produz tinta, quem produz lâmpada, quem produz tapete, fica sem emprego. Então nós vamos aprovar rapidamente as plantas para que, no mínimo, na indústria da construção civil, não vai construir quem não tiver capital para construir. Mas a prefeitura não será um empecilho, ao contrário, será um estimulador da construção civil em São Paulo. Por exemplo, essa pessoa que não vai tirar o chapéu é minha amiga, gosto muito dela. Eu também gosto. Eu acho... Mas cada um tem sua opinião. Ele não tira o chapéu. Não vai tirar, não. Não. Eu também gosto dela. Gosto. Mas pro cargo público que ela está exercendo, não acho que ela está exercendo como nós gostaríamos que ela exercesse. Marta Suplicy! Não tira o chapéu para Marta Suplicy, por quê? Olha, eu tenho muito respeito pelas mulheres que vão para a política. Eu sucedi uma prefeita. Nunca fiz um processo contra ela, contra a dona Luísa Erundina. Tive mulheres que trabalharam comigo no meu governo. Minha mulher Silvia é adorada, me ajuda.
Agora, Dona Marta, como mulher, eu tenho respeito por ela. Como prefeita, eu acho que eu quero, se Deus quiser, daqui 3 anos, voltar aqui e tirar o chapéu para ela. Mas enquanto a cidade estiver esburacada, enquanto a cidade tiver chuva, tiver suja, enquanto a cidade tiver todas as inundações lá do Aricanduva e outras tantas, enquanto as obras necessárias por essa cidade não começarem, eu não posso tirar o chapéu. Eu quero ter respeito por Dona Marta e quero um dia voltar e dizer o seguinte: agora eu tiro. Mas, Dona Marta, começa a trabalhar, começa a fazer, começa a realizar, e todos nós vamos respeitar a senhora também como prefeita. Doutor Paulo Maluf, o senhor foi prefeito quantas vezes? Eu fui prefeito 2 vezes, e quando governador, a Constituição dizia que os governadores de todos os estados brasileiros nomeavam os prefeitos das capitais. Então, eu também fui um governador que tive o prefeito trabalhando bem comigo. Então, na verdade, eu fui 2 vezes prefeito e uma 3ª vez governador e conselheiro de prefeito. Agora, o senhor não acha, por exemplo, o caso do seu caso, que às vezes as pessoas dizem: o Paulo Maluf largou isso aqui, o Pita largou isso aqui, quando eu peguei tinha esse problema, e vem a Marta, quando sair vai entrar outro prefeito, vai dizer: a Marta largou. O senhor não acha que pela imensidão de São Paulo, porque São Paulo é difícil de se governar, o senhor sabe melhor do que qualquer um, 4 anos não é muito pouco? Raul, para muitas pessoas 4 anos é demais, tem que ir embora com 1 ano. Para outros 8 anos é pouco. Por isso que na Europa o regime não é presidencialista, é parlamentarista. Então quem é bom vai ficando até que o povo o tire na eleição. Quem é ruim faz um voto de desconfiança e cai na hora. Então eu quero dizer para você o seguinte: governo não foi feito para reclamar, governo foi feito para resolver. Veja, eu exerci tantos cargos públicos, você não encontra em nenhum jornal, em nenhuma televisão, nenhuma rádio, eu me queixando do antecessor. E não pensa que eles deixaram tudo em mar azul, nada disso, deixaram naquela situação, mas eu tinha que resolver. Então eu, em vez de reclamar, eu acordava 1 hora antes, ia dormir 2 horas depois, resolver os problemas, fiz minhas obras, inaugurei minhas obras, está aí. Veja, sem nenhum demérito, a senhora, dona prefeita Luiza Erundina, que me antecedeu, ela ficou 4 anos. 4 anos. Ela é uma senhora de bem, uma senhora honrada, uma senhora honesta, tenho muito respeito por ela, não fiz uma crítica a ela, mas o que eu vou dizer todo mundo sabe, ela parou todas as obras do Gênio. Como é que então ela vai dizer que não tinha orçamento, se eu, com os mesmos 4 anos, terminei todas as obras do Jânio, comecei as minhas, terminei, quer dizer, em 4 anos, eu mudei a cara da cidade de São Paulo. Essa é a diferença de quem sabe fazer e quem não sabe fazer. Bem, agora o senhor vai ficar aqui, olhar naquele telão ali, no telão, e vai ver as pessoas que vão tirar ou não o chapéu para o senhor. Vamos lá. Lógico, Raul, que eu tiro o chapéu para o Dr. Paulo, por tudo que ele já fez pelo estado de São Paulo e pelo nosso país. É muito bom conviver com uma pessoa com esse alto astral, com esse pensamento sempre na frente, com esse otimismo. Sei que ele tem uma preocupação muito grande pela juventude, pelas crianças e pelos esportistas, porque se ninguém sabe, o Dr. Paulo foi um grande esportista. Então, por tudo isso, minha admiração, meu carinho e orgulho de hoje poder estar de seu lado. Um super beijo, um forte abraço e uma cesta de 3 pontos. Olha, Raul, eu tiro sim o chapéu pro Dr. Paulo. Eu falo por quê. É uma pessoa que conquistou tudo na vida e continua com essa força, com essa vontade de vencer, com essa vontade de dar sempre o melhor de si para a família, para o povo. É por isso que eu tiro, por essa força que ele tem de viver e de vencer. É claro que eu tiro o chapéu para a pessoa mais inteligente que eu conheci na minha vida, que ao lado do meu pai foram inspirações para a vida política
inspiração de determinação, inspiração de garra, inspiração de vontade, de coragem, de realização. Uma inspiração que realmente move o nosso sentimento numa luta pelo bem-estar da população mais carente. A gente tem que sempre se espelhar em alguém que realizou e alguém que já fez. Eu procurei sempre me espelhar, Dr. Paulo Maluf, na sua figura, nas suas virtudes, e elas que sim, que são tão atacadas hoje em dia, talvez por aqueles que não conseguem construir o que o senhor construiu durante a sua vida. Tiro o chapéu pela admiração como chefe de família, pela admiração e por eu conhecer como trata os seus netos, como tratam os seus filhos, o carinho, o amor que existe na sua casa, que eu tenho certeza é igual e que eu tive dentro do meu pai também. Tiro o chapéu pela sua competência, tiro o chapéu pela sua inteligência, tiro o chapéu pela sua determinação e perseverança, que nós, como jovens, temos a obrigação de seguir o seu exemplo. Temos, e o senhor dá, Dr. Paulo Maluf, essa determinação e coragem para a juventude modificar alguma coisa no Brasil dos nossos filhos, dos nossos netos e no Brasil da juventude. É claro, Raul Gil, é claro que o grande administrador de São Paulo, o grande administrador do município de São Paulo, merece que eu tire realmente o chapéu. É uma grande figura, é a grande expressão do Brasil, uma vez que ele sabe administrar, construiu praticamente as grandes obras do estado de São Paulo, merece o nosso respeito. Por isso, eu tenho certeza que ele será o futuro governador de São Paulo. E além do mais, eu quero cumprimentá-lo, Raul Gil. Você já foi consagrado, recebeu um troféu muito bonito do Silvio Santos, e a você, meu parabéns. Fique tranquilo, nós vamos estar ao lado de Paulo Maluf para acompanhá-lo. E assim nós teremos certeza que o resultado sempre será favorável. Claro, Raul Gil, que eu tiro o chapéu para Paulo Maluf, porque Paulo Maluf, quando governador em São Paulo, ele dava segurança para o povo. Eu posso até contar um fato que aconteceu comigo. Eu era um tenente da Polícia Militar e Maluf era governador, não me conhecia. Isso está até nesse livro aqui que eu escrevi em resposta ao Caco Barcelos. Uma mulher estava sendo sequestrada na Vila Maria. Depois de 6 horas de negociação, o bandido não se entregava e dizia: olha, eu mato a mulher, mato quem entrei e me mato, porque nesse prazer eu vou dar à polícia. Veja bem, depois de 6 horas, me mandaram para o local, não havia acordo, o bandido espancava a mulher, Raul, ele batia com a coronha do revólver na cabeça da mulher, levantava o sangue de cia, então eu tive que entrar. Ao entrar na casa, o bandido puxou a arma, atirou contra mim, não me acertou, eu tirei a mulher da frente dele, disparei, o bandido foi baleado, morreu, a mulher foi salva. Paulo Maluf me promoveu por essa ação por bravura, então veja, ele valorizava os policiais. Hoje, um policial que fizer uma ação idêntica à minha, Raul, ele vai pro proar e fica punido. Após 47 anos de casada, é claro que eu tiro o chapéu para você, Paulo. E tenho 1000 razões para isso, mas vou enumerar apenas 2. A primeira é você como homem e a segunda é você como político. Como homem, como marido, como pai, como avô, pode existir igual, melhor que você, não tem. Como político, ninguém fez por São Paulo e pelo povo de São Paulo 1/10 do que você fez. Essa garra, essa vontade que você tem de servir, só pode vir de uma pessoa, de Deus. Eu rezo todo santo dia para que Deus te dê saúde e paz, para que você possa realizar tudo que você quer e seus sonhos serem realizados. Um beijo para você, meu amor.
Agradecendo ao doutor Paulo Salim Maluf, muito obrigado pela presença, todos que participaram desse programa. E pode ficar à vontade aí, doutor Paulo, que nós vamos encerrando, o senhor abraçando esse povo, as pessoas que gostam do senhor.